Estamos voltando, porque a gente não desiste. Mas estamos voltando não ao vivo mais, porque a internet não deu e não deu para voltar ao vivo, mas a gente gravamos e estamos voltando. Bem, eu estava falando sobre essa questão daquilo que não devemos fazer. Aquilo que Paulo diz, nada façais por rivalidade nem por vaidade. Uma tradução diferente aqui da Bíblia, King James, fala rivalidade. Não façais nada por rivalidade, nem por vaidade. Como falávamos, se há um momento que precisa haver unidade naquilo que é essencial para o Evangelho, é esse momento em que a nossa nação está ferida, em que a nossa nação está rachada, em que nós já vivemos algum tempo já divididos, quebrados. É interessante porque eu estou pregando nesse texto, mas as pessoas da comunidade, da igreja, sabem que é a sequência lógica nossa, não é um texto arrumado para falar a esse momento especificamente, por conta das divergências que estão acontecendo. A gente já estávamos estudando o primeiro capítulo e o segundo capítulo começamos hoje. E aí Paulo vai dizer, nada passa por rivalidade, por vaidade. Por que eu preciso o tempo todo que a minha vontade prevaleça? Isso é vaidade. E aí Paulo vai dizer, não façam por vaidade. Não façam por vaidade. Façam por convicção, mas a convicção não é a convicção minha. Não é a nossa convicção pessoal, é a convicção que está sendo sustentada pelo Evangelho. E o Evangelho tem como centro não o meu eu. O meu eu precisa ser crucificado. O Evangelho tem como centro Cristo. E aquilo que edifica o corpo de Cristo, que é a sua igreja. De forma que o que cabe fazer e o que devemos buscar e o que devemos lutar é pela unidade, é pela harmonia, é pela humildade. Não façam por vaidade, pelo contrário, considere os outros superiores a si mesmo. Faça tudo com humildade e faça considerando o outro melhor do que você. Não é que ele seja melhor em tudo. Nós temos potenciais, fortalezas, coisas que nós fazemos, ou vocações que nós recebemos do próprio Deus, que nos fazem, às vezes, melhores do que os outros. Mas a ideia de Paulo é a seguinte: quando eu considero o outro superior a mim, quando cada um considera ao outro superior a si, todos vivem numa ampla harmonia, porque ninguém vai considerar-se melhor, porque todos estão vivendo com esse mesmo sentimento que Paulo disse nos versículos anteriores. Ou seja, todo mundo pensando no outro como melhor do que a si mesmo. É essa a ideia. Ela pode ser contrária à forma como pensa a sociedade que nós vivemos, mas é essa forma que se deve pensar enquanto cristão. O problema é que nós estamos muitas vezes movidos por pensamento ou por correntes filosóficas que você talvez pense assim, mas eu não entendo nada de filosofia. Mas por correntes filosóficas que são anticristãs. E a nossa visão de mundo passa a ser moldada por visões e por compreensões do mundo que são anticristãs e que nós adotamos como sendo parte da nossa vida, enquanto o que deveria reger a nossa vida deveria ser a palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho é centrado em Cristo, não é nos pensadores desse século, não é na visão mercadológica, tecnocrata, não é na visão desse que eu chamo de darwinismo social e selvagem, que sobrevive quem é mais forte, que subjuga o outro. Se você olhar para os escritos de Paulo, ele vai dizer que nós devemos sujeitar-se aos outros. Gente, sujeitar-se aos outros é totalmente diferente de querer ter a última palavra o tempo todo. A gente convive que são insuportáveis, que não dá para conviver. E nós convivemos
aí nosso coração se abre e oramos e pedimos a Deus misericórdia, Ele nos ajuda a conviver, porque é difícil conviver com quem quer o tempo todo que a sua voz seja mais alta e mais ouvida do que a dos outros. Paulo vai dizer, não é assim que se deve viver. Não se deve viver por rivalidade, por partido. Deve-se viver considerando o outro superior a si mesmo. Não faça por contenda. Não faça por vanglória. Faça por humildade. Não faça por orgulho. Aliás, o escritor do livro de Provérbios, ele nos adverte o seguinte: arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho, com aqueles que sabem ouvir o outro e o ponto de vista alheio. Mais que isso, o próprio texto de Provérbios vai dizer que a soberba precede a ruína. Não ouvir e querer apenas falar e que sua palavra prevaleça pode te colocar em sérios problemas. Mais que isso, o próprio Paulo vai dizer em outros momentos que o que faz com que sejamos e vivamos bem uns com os outros, lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, é quando nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, caminhando juntos no casamento, que é o caso aqui de Efésios, e nas relações que mantemos com as pessoas. Qual é o nosso papel hoje como igreja? Segundo Paulo, e naquilo que nós não devemos fazer, baseados na regra que é o Evangelho. Ele conclui dizendo, cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses. Cada um busque não apenas o seu interesse. E aí não é apenas questão de opinião, ou de lutar, ou defender ponto de vista. Não é uma questão de interesse no sentido de cuidado com o outro. Ele diz, cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, por aquilo que é bom para si. Não é farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado antigo, ele pode ser popular, mas não é cristão. O contrário é cristão. Ele diz, cada um, mas igualmente, busque os interesses dos outros. Busque os interesses dos outros. Preocupe-se com os outros também. E cada um preocupando-se com o seu irmão, nós vamos ter uma nação sarada, nós vamos ter uma igreja unida, nós vamos ter uma família coesa, nós vamos buscar o bem-estar comum, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito da família, seja no âmbito social, seja no âmbito político. Todos nós temos opiniões políticas. Não temos que o tempo todo querer ficar expressando ou fazendo o outro engolir goela abaixo a nossa posição política. Às vezes é necessário que nos calemos para que haja o bem-estar de todos. É preciso sim exercer o seu papel, sim, de defender suas opiniões, mas todas as opiniões precisam estar debaixo do Evangelho. E sabe qual é o princípio de Paulo? É que o bem-estar da comunidade, o bem-estar do corpo de Cristo precisa ser maior que as nossas opiniões ou divergências ou concepções ou visões do mundo. É o que ele faz lá de forma belíssima na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele coloca claramente numa igreja dividida, rachada, que o que importa é o bem da comunidade. Pega um exemplo claramente de 1 Coríntios, para a gente fazer uma correlação com o texto de Filipenses, com relação à questão das carnes, de comer ou não comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Alguns vão dizer, não, mas os ídolos não são nada, então não há nenhum problema que possamos comer da carne sacrificada. Já que os ídolos não são nada, comer ou não comer não faz diferença alguma. E aí Paulo vai dizer,
Se você não souber que foi sacrificada, coma. E nem pergunte, vai e coma. Se você sabe que foi sacrificada, não coma. Não é porque os ídolos são alguma coisa. Não é porque vai fazer mal. É pelo fato de que aquele seu irmão que veio do paganismo e que estava habituado às festas pagãs e que via a adoração a esses ídolos, vendo você comer, vai se escandalizar com aquilo que é feito. Em relação a qualquer coisa, em relação às nossas relações, nós precisamos ter a humildade de colocarmos aquilo que é mais importante acima da minha opinião, e o mais importante acima de qualquer coisa é o Evangelho de Cristo que nos une. Coisa linda e bela é a ceia do Senhor. Quando nós comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, estamos unidos por causa do mesmo batismo, selados pelo mesmo Espírito, em torno do mesmo Cristo e unidos numa só igreja, a Igreja de Cristo. Então eu concluo dizendo a você o seguinte: não são os meus interesses, são os interesses da comunidade que devem prevalecer. E esses interesses da comunidade precisam estar debaixo daquilo que é a regra do Evangelho. E aí Paulo termina dizendo: mas igualmente pelos interesses dos outros, porque assim como Cristo também devemos ser, cada qual também para o que é dos outros. Devemos fazer nos humilhando, como também Cristo se humilhou. Ele termina: cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo como Cristo que sendo Deus se humilhou. E aí, na semana que vem, nós vamos ver esse hino belíssimo da humilhação de Cristo, o kenosis, e quão importante é, porque a referência torna-se o Cristo, que sendo igual a Deus, não desejou e não buscou para si esse lugar de ser igual a Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele poderia trazer para si: eu sou o Filho de Deus, me tratem de igual forma, sujeitem-se a mim, ponham-se no seu lugar, eu sou o Filho de Deus. Ele não fez nada disso. Gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil agir dessa forma. Mas esse é o caminho do Evangelho. Esse é o caminho da unidade. E o caminho da unidade é o caminho de pensarmos da mesma forma, de sermos unidos de alma, de termos um amor inquebrável e um amor intenso um pelos outros. É o caminho da humildade, é o caminho do cuidado uns para com os outros, é o caminho que se preocupa não apenas com o interesse pessoal, mas com o interesse do coletivo, de todos. É o caminho de quem escolheu amar e servir a Deus, acima de amar e servir ao próprio ego. Que o nosso eu seja crucificado e que Cristo prevaleça sobre nós e sobre os outros. Que o nome dele seja exaltado e que a igreja possa, com isto, servir melhor ao mundo, servir melhor ao Evangelho. Que a paz de Cristo esteja com você, meu querido. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Mais uma vez eu peço a você, reúna a sua família para nós orarmos juntos. Reúna a sua família. Eu espero você chamar quem estiver na cozinha, quem estiver indo ao banheiro, não importa. Reúna. Eu vou esperar um pouquinho para você poder reunir sua família. Vamos ficar juntinhos agora para falarmos com Deus, para buscarmos dele a força necessária nesse tempo de crise difícil que a gente tem vivido. Sabe, às vezes a gente suspira assim. Quando anda na rua, te é obrigado às vezes a sair para ir no mercado, para comprar alguma coisa, a gente vai com medo. Mas o medo existe, ele só não pode ser maior que a nossa confiança em Deus. Nós ficamos atemorizados, mas o nosso temor não pode ser maior que a nossa confiança
em Deus, no Senhor. Chegou todo mundo? Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, a cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, que escutam a palavra, que oram juntos agora, oram junto comigo, em lugares distantes, pessoas que nós amamos e conhecemos, pessoas que nós não conhecemos, mas que estão unidos pelo vínculo inquebrável do amor de Cristo, do poder do Espírito Santo. Nós que somos igreja, unidos para sermos nesse mundo a voz profética, a voz que se põe para que governos, para que impérios e para que este mundo nos ouça. Porque quando carregamos o Evangelho é o único poder que pode mudar por completo, tudo que está, ó Deus, doente nesse mundo. Seja no âmbito físico, Pai, visita aqueles que estão doentes. Ó Deus de misericórdia, os hospitais que estão cheios de pessoas doentes. Visita os hospitais, traz cura a essas pessoas. Traz paz aos corações enlutados, daqueles que já perderam pessoas queridas. Pai, em nome de Jesus, traz paz, ó Deus, àqueles que estão em quarentena, que estão agora em casa, impedidos de saírem. Pai, abençoe a vida também dos enfermeiros, dos médicos, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, dos farmacêuticos, ó Deus, dos psicólogos, dos psiquiatras, de todas as pessoas que trabalham na limpeza, no raio-x, qualquer área dos hospitais, na administração pública, nos governos, ó Deus, estadual, municipal e federal. Deus tem misericórdia de cada um que nos escuta, de cada família que agora conosco se une em oração. Deus de misericórdia, Deus de graça. Pai, que a nossa nação seja curada fisicamente, curada na alma, que as rachaduras, que as divisões sejam, ó Deus, tratadas, saradas e curadas, de forma que esse tempo difícil que estamos vivendo prepare o caminho para um avivamento, para uma mudança. A tua palavra diz que o Senhor torna o mal em bem e de que não há nada de mal que aconteça que o Senhor não trate como um bem para nós. E é por isso que nós pedimos em nome de Jesus que aquilo que hoje traz tanto mal ao nosso coração, angústia à nossa alma, se torne um bem. Que o Senhor visite a nossa nação com avivamento, com a mudança, com a transformação, porque é isso que nós esperamos, Pai. Que desse tempo de sofrimento, de angústia que nós vivemos agora, o Senhor possa trazer um tempo no futuro de renovo, de mudança, de transformação, de quebrantamento, de unidade entre as igrejas, de unidade no corpo de Cristo, onde não hajam divisões por qualquer que sejam as opiniões, mas que seja o Evangelho a nos unir, a nos fortalecer, a buscar aquilo que glorifica o Teu nome, porque nós amamos o Senhor. Nós somos a igreja de Cristo e nós queremos ver a igreja de Cristo sendo luz nesse mundo, vivendo pela graça, confiando no Teu poder, na Tua misericórdia, de forma que nada, ó Deus, que agora nos assusta e que nos traz medo, seja, ó Deus, definitivo, mas pelo contrário, nosso olhar é o olhar do futuro, de quem enxerga o agir de Deus e crê que o Senhor há de transformar aquilo que agora nos machuca em motivo de glorificarmos a Ti, porque sempre há motivo de glorificarmos a Ti. Nós cremos na Tua palavra, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra nos garante, Deus, que podemos crer, que podemos confiar, que podemos olhar para o amanhã, esperar coisas boas, que podemos, apesar de todo o caos, esperar a ação poderosa do Senhor, que a Tua palavra que nos dá garantia de que há um governo sobre governos, seja qual for o governo desse mundo, há um governo soberano de Cristo. E nós cremos nesse governo.
E é por isso que nós oramos confiados em Ti, crendo em Ti. Depositamos a nossa vida dessas famílias, desses irmãos, e pedimos a Tua bênção sobre eles. E que a bênção do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a bênção do Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor, que a bênção do Espírito Santo, nosso Consolador, venha sobre cada um, irmão, amigo, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre, que todos aí na sua casa digam amém, que Deus seja louvado, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Até mais, em breve nos veremos aqui nesse mesmo canal. Que Deus te abençoe.